Tá, então bom dia a todos. Hoje nós vamos para a nossa orientação da segunda oficina de leitura do mês de agosto. Então, essa é a do 4º ano, e eu não estou conseguindo visualizar vocês. E aí, se tiver alguma pergunta, tá? Vocês podem perguntar, ou alguma dúvida, ou a gente deixa para depois também no final, tá? Então, esse é o arquivo do 4º ano. Aí eu deixei aqui na entrada, como nós vamos trabalhar com textos folclóricos, né? Algumas parlendas aqui de início na capa. Acho que está muito grande. Pronto. Aqui é aquela apresentação que já apareceu na anterior. O que eu mudei aqui? Só a questão dos gêneros, né? A atmosfera dialógica continua, que isso é muito importante para o processo da leitura, né? Esse envolvimento dos estudantes. E o que vai continuar aqui, ó? A orientação é a mesma, e o que muda, na verdade, são esses textos do nosso folclore, que o 4º ano, como vocês têm aula toda semana, aí eu coloquei um texto para cada semana, né? Também já tem no anterior, vocês sabem, os ícones, né? Que é a leitura, a discussão, retomada, a prática. Então, a sequência didática para o mês de agosto, né, nós temos aí como objetivos favorecer a compreensão da história por meio da leitura compartilhada, despertar o prazer pela leitura e estimular a linguagem oral e o processo criativo. Então, nós vamos trabalhar com leitura e escrita também, com textos do folclore brasileiro, e eu coloquei 3 habilidades, né, que é de língua portuguesa, do 1º ao 5º ano, ó, habilidade 16, 19 a 07. Então, ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Textos do campo artístico, literário, contos populares, de fadas, acumulativos, de assombração, entre outros. No nosso caso, são aqui, né, populares. E recontar, com e sem o apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor, contos, lendas, crônicas, entre outros, e ou pelo próprio aluno. E reescrever cantigas, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, mantendo rimas, aliterações e assonâncias, relacionando-as ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido. Então, estas habilidades aqui, quando vocês forem fazer o plano de vocês de aula, acredito que vocês podem manter essas habilidades aí, né, Nélif? Podem estar utilizando essas habilidades, tá? Sim, a habilidade tem que ser a que está nos projetos, né? De acordo com os projetos. E aí acho que é mencionar a atividade que está trabalhando para a gente poder acompanhar e as evidências, né? Que são as fotos das produções. Sim. O importante é motivar a criança para a leitura, para a aventura de ler, do nosso querido Ziraldo, né? Então, a primeira orientação, então, atividade 1 com parlendas, tá? A primeira semana. Mas aqui, antes de iniciar, né, as orientações com as atividades, eu trouxe essa ferramenta, o sussurrofone. Eu não sei se vocês já conhecem, ó. É esse daqui, vocês estão visualizando? E aí eu estou montando para vocês, agora só falta fazer a decoração. E aí vocês vão receber esta caixa aqui, ó, com 15 sussurrofones. Legal. Só falta a decoração. Então, eu decorei um para a gente, para vocês verem mais ou menos como fica. Eu não tenho muitas figurinhas, né, de criancinha, e aí eu vou ver se eu encontro agora à tarde. Eu já dei uma procurada, não achei, mas acho que só em papelaria. E aí eu estou fazendo essa decoração, tá bem? Vocês conseguiram visualizar aqui o sussurrofone? Sim, muito legal. Né? E aí vamos lá. Primeiro eu vou explicar, tá, sobre o sussurrofone. Ali, a questão da higienização, né? É importante falar.
Sim, eu vou explicar, e aí também está escrito na orientação, tá? E aí eu já falo sobre isso daí. Sussurrofone e alfabetização, uma ferramenta na percepção sonora. Então, você sabe que é um sussurrofone, aí é esse, né, feito de cano PVC, os cotovelos, né, o projeto que financiou aí para a escola. O Wisherphone também, né, conhecido pelo telefone de sussurro ou simplesmente sussurrofone, é esse instrumento que permite a captação individual da voz, ampliação e o retorno desse som somente para quem o esteja utilizando. Então, o que acontece? Quando a criança, a pessoa está lendo, né, falando com sussurrofone, diretamente ela ouve a sua voz. Então, isso é muito importante, principalmente nesse processo de alfabetização. E essa ferramenta construída, né, como já falei, de PVC, tá? Desses tubos, né? Como até eles olham como brinquedo, né? Mas, na verdade, ele é uma ferramenta que ajuda muito no desenvolvimento das crianças, no momento da leitura e no reconhecimento sonoro. Então, isso para a alfabetização é muito importante. Dar assim, um avanço, né, para os estudantes em relação a esse reconhecimento do som, das letras. E aí a Nelly apontou que vocês queriam algumas atividades voltadas para isso também, né? E aí eu não posso fazer uma atividade que eles tenham que estar muito em folha, só resolvendo exercício, porque senão a gente cai naquela atividade da sala de aula, que é o contraturno deles. Então, tem que ser algum momento lúdico, alguma coisa diferente, mas também que traga isso. Então, eu procurei fazer nesse formato, tá? E na sala de aula, o sussurrofone traz muitos benefícios no processo de aprendizado e alfabetização das crianças. E isso inclui não apenas a parte da leitura propriamente dita, mas também as ajuda a observar e diferenciar sons através do retorno que ela percebe da própria voz no momento da leitura, ou seja, o reconhecimento sonoro. Então, às vezes, eles confundem P, B, T, D, são essas consoantes, né? Que elas são pronunciadas na mesma posição da língua, né? Na boca. Então, por isso que confunde o som também muito próximo. Então, como ele ouve a sua voz com nitidez, mesmo quando ele fala baixinho, essa individualização possibilita disponibilizar vários recursos pedagógicos, como eles podem realizar a leitura de uma história utilizando esse aparelho, que ele vai escutar só ele mesmo, sem incomodar o colega do lado, e aí melhora a sua compreensão textual. A percepção sonora das palavras, as suas unidades menores, letras, sílabas e rimas, com foco na aquisição da consciência fonológica, que é esse reconhecimento dos fonemas, né? A percepção da pronúncia de línguas estrangeiras. Então, na verdade, o sussurrofone, ele é de uma professora até que ganhou esse prêmio, né, da Nova Escola, da Fundação Vitor Tivita, com a utilização em sala de aula, nas aulas de inglês, porque a nitidez da pronúncia, né, para eles então ele ganha esse foco aí. Ganhar confiança no desenvolvimento da leitura e uma leitura proficiente com fluência. Gente, isso é muito importante. E o trabalho com a ortografia no ensino das trocas, né, como eu falei, PB, TD, FV, e no trabalho da percepção de letras iniciais das palavras com o uso de vogais. A primeira vez que eu usei esse sussurrofone, eu ministrava aula para alunos do ensino médio, e era a terceira série do médio, e nós fizemos um trabalho com todas as turmas. Eu fiquei muito receosa em levar para a terceira série do médio, mas, assim, para mim, a grande surpresa foi, assim, impactante para eles. O que eles aproveitaram desse sussurrofone foi, assim, sensacional. E aí a gente começa, quando vocês estiverem utilizando, percebam os alunos se eles usam só por um lado, do outro,
porque também com os professores, né, que trabalham na sala de leitura, uma professora disse que uma aluna, ela estava usando sussurrofone, né, isso nos relatos da professora, e ela perguntou, falou assim, olha, usa, né, do outro lado, dentro, né, para você experimentar dos dois. Aí a menina falou para ela, já acho que 7º ano, do outro lado eu não escuto professora. Muito bem, então, olha só, o que o sussurrofone proporcionou, né, para essa orientação. Então, por isso, a importância da gente sempre estar atento, né, conversando com eles, tendo essa relação dialógica, observando o movimento dos estudantes em relação a esse uso, né, desse recurso, porque pode mostrar coisas que a gente não tenha percebido. E aí, o que aconteceu? Foi feita toda uma orientação e indicação, né, para essa aluna para um outro acompanhamento. Outra coisa também, quando vocês forem utilizar, vocês vão receber a caixa, tenha sempre na caixa ou perto de vocês, né, guardanapo de papel, ou até aquele papel de mão, sabe, para vocês limparem com álcool. Então, aqui, esse eu já limpei com álcool 70, toda vez que pegar da caixa, limpa, né, essas bordas, tá? Aqui, todo em volta, com álcool, e utiliza. Aí vocês vão dar um guardanapinho para cada aluno, coloca o álcool, ele limpa também, joga o guardanapinho fora e guarda na caixa. Então, por quê? Né? A gente pega, coloca perto da boca. Então, orientar também para eles não ficarem trocando com o colega. Então, cada um vai utilizar o seu sussurrofone, tá? Então, vamos lá. Porque também tem atividade aqui para sussurrofone, tá? Utilização. E quando vocês forem, né, trabalhar com os alunos sussurrofone a primeira vez, apresente para eles, explica, né? Olha do que é feito. Eles vão explorar isso daqui, vão olhar, vai colocar só um lado na boca, vai colocar dos dois, né? Pede para eles testarem, né? Como que eles escutam de um lado, escutam do outro, que som que eles estão ouvindo quando eles colocam no ouvido, o sussurrofone, o que acontece, o que parece, o que representa esse som. Eu tive aluno do ensino médio que colocava 2, nossa, colocar 2, o que acontece? Falei, não sei, testa, né? Vamos ver. Nossa, eu ouço. E aí, isso daqui também, ele vai trabalhar com o estudante autonomia, tá? Ele ganha nessa questão aí da autonomia, confiança, e também essa autocorreção, porque eles começam a perceber se eles falam muito baixo, se eles leem muito rápido, se eles não têm, vão pulando a pontuação. Os próprios alunos começaram a ter essa percepção. Depois que eles começaram a ler, nossa, professora, eu entendi melhor. Mas por que você entendeu melhor? Eu prestei atenção na pontuação. Outros falavam, eu corri muito a leitura. Então, eu não prestei atenção na pontuação. Eu falo muito alto, eu falo muito baixo. Nossa, eu troco letra. Então, também dá essa percepção para o estudante, tá? Vamos lá para a primeira semana. Então, coloquei o primeiro momento, uma acolhida, o diálogo, né, com os estudantes, vão estar retornando aí com eles para a sala e vocês podem acrescentar também alguma acolhida que vocês queiram, tá? E aí vocês vão mostrar, né, falar com eles sobre parlenda e perguntar se eles conhecem, que eles vão responder que é uma parlenda, se alguém já viu, tá? E conforme a resposta que eles forem dando, aí vocês vão completando aí essa ideia sobre o que é parlenda. E aí depois vocês vão passar um vídeo para os estudantes, tá? Sobre parlendas. E aí vocês vão orientar para eles prestarem atenção nas imagens, nas palavras. O que é esse texto parlendo? O que apresenta? Né? Qual que é o tema? Então, vocês já vão dar um objetivo para eles assistirem esse vídeo. Então, eles já vão assistir direcionado. Aí, o segundo momento, que é o vídeo, vocês vão, né? Antes de iniciar o vídeo, vocês vão falar dessa orientação para eles terem essa atenção,
Então, é nesse link aqui que tem um vídeo que é 5 minutos e 56 de Parlenda, tá? Aí, depois que eles assistirem o vídeo, vocês podem conversar, né? Se eles gostaram, qual dessas parlendas que eles já conheciam, se alguém conhece alguma parlenda diferente, se já ouviu em algum outro lugar, se alguém quer recitar alguma parlenda, e aí vocês podem, né, concluir essa ideia e o que é parlenda. Eu coloquei essa definição aqui de parlenda para vocês se guiarem, tá? O terceiro momento, a leitura dos textos com parlendas. E aí vocês podem ter o texto, né, escrito na lousa ou em folha de flip sharp, em letra bastão, e esse tipo de letra favorece bastante a leitura e a decodificação nessa fase. Eu não sei se os estudantes, né, do 4º ano já estão todos com letra cursiva ou não, se ainda está oscilando entre uma e outra, como que eles estão? A lei ainda está oscilando entre uma e outra, né. Muitos Tá, sabem, mas tem aqueles que são as exceções que não conseguem distinguir ainda. tá. E aí, quem utiliza a letra cursiva também reconhece a bastão maiúscula e minúscula, né? Tá. Tem algum estudante só com bastão maiúscula que não faz essa relação com minúscula? Tem algumas crianças em algumas salas, não são Tá. Ah, tá. Então tá jóia. E aí, vocês, né, vão ler uma parlenda junto. Então, vai estar essa folha lá na lousa, ou vocês vão escrever na lousa, e vocês podem ir fazendo essa leitura junto com os alunos e apontando as palavras, tá? E aí verificar se aí já tem a rima, se tem alguma palavra que eles acharam diferente. Aí vocês podem explorar as palavras. Quanto mais vocês explorarem, né, as palavras, se tem alguma palavra que eles gostaram. E o quarto momento, a leitura individual. Aí vocês podem entregar, eu coloquei o exemplo aqui de uma parlenda, que é a casinha da vovó, tá? Dessa parlenda impressa, aí eles podem utilizar, ó, o sussurrofone, né? Aí é o momento que vocês podem apresentar o sussurrofone, e eles vão fazer, deixa eles explorarem, né? Vocês vão explicar sobre a higiene. Primeiro vocês vão fazer para eles. Na hora que vocês pegarem da caixa, vocês vão higienizar e mostrar para eles, tá? E aí depois limpa e guarda lá, para eles observarem bem, né? O professor aí como exemplo, para eles terem sempre isso em mente, né? Essa higienização, esse cuidado com o material, tá? E aí vocês vão deixar eles explorarem, e aí vai entregar. Eu coloquei essa que ela é pequenininha, de 4 versos, para vocês explorarem juntos, né? Onde que tem rima, então grifar, né? Fazer passar um traço aí embaixo das palavras que rimam. Aí com lápis de cor, ou mesmo com lápis grafite, circular qual é a sílaba que tem esse som, né? Vó, pó, pó, tá? Aí é a localização da sílaba. E aqui tem o passo a passo para eles realizarem a leitura utilizando o sussurrofone, né? Então, cada um vai ler essa parlenda sua, baixinho aí, utilizando o sussurrofone. E quando terminarem a leitura, vocês vão conversar sobre essa experiência da leitura utilizando o sussurrofone. O que eles perceberam? Como que foi? Alguém já conhecia? Se eles gostaram, né? E aí a leitura em voz alta permite vocês podem perguntar quem quer realizar essa leitura em voz alta, né? Utilizando a parlenda. E aí vocês vão observando se com o uso, né, do sussurrofone, vocês em outra aula também, se os estudantes que tinham pouca habilidade, assim, né, da fluência em leitura, se isso está melhorando, até mesmo a questão em ele ganhar essa confiança, quem nunca quis ler em voz alta, eu quero, e aí eu não sei dessa dinâmica em sala, se eles são, assim,
ativos, né? Ah, eu quero ler, se todo mundo quer ler, vocês têm que, né, escolher hoje é outro, eu não sei essa dinâmica aí, como que é? Alguém pode falar um pouquinho para mim, por favor, na leitura? Eles gostam de participar, Lê, eles são bem participativos. Ah, legal. Os que mais têm dificuldade que ficam com vergonha, assim, mas aí a gente consegue desenvolver com eles também, porque aí eu vou Ótimo. auxiliando. Então, aí você falou uma coisa muito importante. Sempre os alunos que menos participam, geralmente, não é regra, geralmente são os que mais têm dificuldade, geralmente são os que gaguejam, não reconhecem ainda algumas letras, e aí, nesse sentido, o sussurrofone pode, né, trazer essa confiança. E aí vocês irem trabalhando. Ah, então lê para mim. Até ele ganhar essa confiança, ele lê junto com a dupla, depois ele lê sozinho, lê em grupo. Legal. É porque as crianças que elas acabam se isolando, né, Jaque, das Isso. outras, né? Elas sentam até separado, é mais difícil mesmo. Uhum. E aí, nesse aspecto, E eu aí? estava trabalhando para um auxiliar o outro. E aí era muito interessante porque eles estavam gravando, olhando as letras junto com o amiguinho. Então, às vezes eu nem precisava mais entrar, porque eles mesmos se ajudavam. Isso era muito legal para aqueles que não estavam lendo. Ai, que bacana. São as duplas produtivas, né? E um ajuda Então, o outro, né? não entendi. E acaba um ajudando o outro, porque um ajudava ele a, por exemplo, a gente ia fazer um poema que a gente estava trabalhando, né? Aquele poema que a gente trabalhou. E aí eles iam decorando, olhando para o texto, ouvindo um ao outro, aí um ia mostrando com o dedinho assim, ó, qual era a palavra que estava. Então, isso ia desenvolvendo. Então, eles iam decorando, olhando aquilo que ele estava fazendo. Ai, que legal, que bonitinho. E eles vão ganhando essa confiança entre eles, né? E aí, em relação a essa organização das duplas produtivas, tudo bem para vocês? Tranquilo? Ótimo. Tá. Porque aí a gente não coloca o aluno que já domina todos os tipos de letras, que já está alfabetizado com aquele que tem muita dificuldade. Então, para ele auxiliar, ele tem que estar. Quem vai auxiliar, ele tem que estar um pouquinho à frente daquele outro que ainda precisa da ajuda. Então, a gente não pode colocar alunos muito distantes em relação a esse conhecimento, tá? Foi só um parênteses. Né? Pode falar. Eu queria que você fosse pontuando cada produção, como eles podem utilizar na exposição que a gente está pretendendo na última semana de agosto. Então, por exemplo, a escrita da parlenda individual ou em dupla. Não se preocupar em ser uma escrita perfeita, mas é o que o aluno conseguiu fazer. Aí já ir pensando, se vai colar num papel craft, se vai fazer um fundo decorado no TNT, como eles vão sempre guardar essa produção, porque o que a gente pretende? A gente pretende que a comunidade tenha acesso a isso, que os pais vejam isso, para valorizar o trabalho que o projeto faz, conhecer para valorizar. Então, para que a produções, e aí você pode ir dando dicas de como que essa produção pode ser utilizada no final para a exposição da semana ou do dia do folclore. Tá, e aí também, ó, eu acho legal vocês, né, como que vocês vão ter essas evidências. E aí o cuidado como vocês vão tirar, fazer o registro de foto. O aluno, a foto dele utilizando mesmo, por exemplo, o sussurrofone, porque depois vocês podem imprimir essas fotos, ou não sei se vocês vão deixar em slide para explicar, tá? Gravar os estudantes fazendo a leitura, ou até mesmo vocês podem criar o jogral eu acho assim muito bacana, fazendo a leitura de parlendas para eles apresentarem para os pais, tá? Aí vocês podem propor isso, porque a ideia, né, aqui da parlenda, assim, vocês vão faz a primeira com eles, depois a individual, eles utilizando o sussurrofone, né, que já está nessa daqui, ó. Entregar diferentes parlendas para os estudantes. Eu coloquei outros exemplos de parlendas também, mas se vocês quiserem, podem utilizar outros, tá?
E aí vem a escrita da parlenda, individual ou em dupla, conforme vocês realizaram a leitura. Se eu trabalhei a leitura em dupla, então eu posso escrever em dupla. Se eu trabalhei individual, aí vocês vão fazer essa escrita individual. Para os alunos que têm dificuldade, eu acho que o individual, aí vocês que vão ter esse termômetro aí. Será que ele vai conseguir fazer individual, né? Então eu faço primeiro em dupla e depois eu faço individual. Para ele eu coloco uma parlenda mais curtinha, com palavras mais fáceis. E a recitação da parlenda poderá ser individual ou em dupla, conforme realizaram, né, na leitura lá, tá bom? E após a recitação da parlenda, incentiva os estudantes a explicarem o significado que entenderam. Então, eu coloquei outras parlendas, né, dos dedinhos, do macaco, tá? E aí, o que eles vão falar? O que é? Tem algo engraçado, né? Ah, tem rima, não tem? Para eles irem tendo esse olhar também. E aí eu coloquei, ó, caneta piloto, né? Folha de papel pardo, sulfite, cola, tesoura, borracha, lousa, projetor, televisão, sussurrofones e textos. Esse daqui, por exemplo, vocês podem fazer um varal com parlendas, ou a parlenda, acho que foi o varal, eu coloquei acho que na lenda. A parlenda vocês podem fazer um livrinho com as parlendas, podem fazer, colar também as parlendas, né, no papel craft, várias, eles fazerem, né, faz a escrita da parlenda e faz o desenho do lado representando a parlenda, uma parlenda ilustrativa. Tudo isso dá para fazer. Eu acho legal o livrinho também. Acho que a parlenda fica legal colocar no pardo e deixar no mural. A segunda atividade, pode falar. Não, é que me veio uma coisa na cabeça agora, que ali por onde os professores entram, tem duas paredes que até tinha aquele símbolo, né? Podia fazer mural ali para toda vez que as crianças e os pais passam todos os dias, de repente mostrar todo esse trabalho das crianças. Isso, exatamente. Porque as crianças vão ter o orgulho de falar, olha, esse é meu, eles vão mostrar para os pais. E aí toda semana, de um jeito que possa trocar, fazer o varal, como você falou. É uma ideia que me surgiu, eu falei, deixa eu falar, senão eu vou esquecer. Desculpa atrapalhar. Aí vão anotando aí. E o legal é ter isso daí na altura que eles consigam ir lá colar, montar junto com vocês. Eles consigam ir lá no varal, colocar a parlenda, com um clipezinho ou um prendedor mesmo de roupa, tá? Porque para eles, nossa, fui eu que fiz, ganha outra conotação isso, né? Tá da altura deles, eles conseguem chamar o coleguinha e mostrar, olha aqui o meu texto. Então, é interessante isso estar assim, na altura deles, tá? A segunda atividade, eu coloquei para a segunda semana. São lendas, aí as lendas folclóricas. Aí eu coloquei aqui do lado para o professor, informação sobre lenda. Vocês vão ver aqui que tem lendas indígenas. Mas o que eu achei interessante, tá? Falar sobre o quê? Né? Que as lendas, elas tratam dessa questão, né? A existência de sentimentos como o medo, a coragem, o amor. E aí vocês não precisam usar que é lenda indígena. As lendas no formato geral, tá? Mas eu deixei porque foi esse o formato, né? Que eu pesquisei, foi até da Nova Escola, se eu não me engano, acho que eu não coloquei aqui. E aí, essa questão, né, cultural, que mostra características também de cada lugar onde surgiu, né? Onde surgiram as lendas, tá? E aqui vocês podem realizar a leitura para vocês explicarem aí para eles, né? Esse formato aí, o que é lenda. Aí sempre eu coloco nesse primeiro momento da acolhida, organizar a sala. Aqui eu já coloquei em semicírculo para vocês receberem os estudantes, mas tudo é sugestão. E conforme, né, converso com eles sobre histórias, quem gosta de ouvir, em casa, alguém conta histórias? Quem? Né? Quais histórias que vocês já ouviram?
onde que vocês ouviram. E você já contou alguma história para alguém? Tá? E alguém já ouviu alguma lenda? O que é lenda? E aí vocês podem explicar o que é essa lenda folclórica e se alguém conhece alguma lenda folclórica. E aí sempre esse momento ele é o quê? Né? É essa relação dialógica aí que vocês vão, né, ativando esse conhecimento dos estudantes, as experiências que eles tiveram. Então, esse momento de ativação dessa relação dialógica, vocês vão percebendo também o quanto eles têm de vivência em relação à leitura, ao ouvir, vocês vão conhecendo mais sobre a família. E aí vocês vão realizar a leitura das lendas pelo professor. Então, eu separei aqui, eu achei essas lendas com a turminha da Mônica, tá? Eu não consegui tirar aquela lenda do que vocês trouxeram lá, o texto em si. Mas se vocês quiserem trocar por aquelas lendas do livro, também não tem problema. Eu baixei todas essas lendas, né? Do Boto Rosa, da Iara, Curupira, Saci, Cuca, e aí vocês podem utilizar o projetor, o Data Show. Então, essa lenda, deixa eu baixar, abrir uma lenda aqui para vocês. Vamos ver. Olha, Sandra. Pode falar. Talvez também seja interessante. Eu e o Gustavo, a gente pediu para... Colocamos o texto em... Um texto em 2 páginas, né, dividindo, para imprimir, de repente, para o aluno precisar fazer a leitura. Então, dependendo de alguns textos, conforme for a metodologia que você for usar, aí a gente precisa indicar para a Val poder providenciar as cópias, tá? Mas aí, essa daqui, esse primeiro momento, eu Ele fiz... visual, né? Com o professor, fazendo a leitura. Tá. Né? Aí, por exemplo, vocês estão visualizando aqui, Brincando de Folclore, Turma da Mônica? Sim, sim. Tá. Então, tem essa capa, aí vocês podem explorar, ó, né? O que é isso daqui, que símbolo que é, fazendo eles lerem também. Quem que é o autor? Olha só, né? Então, essa lenda é o quê? O que é isso daqui? É um boto. Então nós vamos ouvir agora a história do Boto Rosa. São só 5 páginas e textos curtinhos. Então, essa é a primeira página, ó, do grupo, né? Aqui a segunda. E a letra está em bastão maiúscula, o que facilita, né? Deixa eu ocultar isso daqui. Ó. Então, ela é isso daqui, tá? 5 páginas, bastante ilustrativo. Então, para eles, eu acho que eu considerei bem bacana esses livrinhos aqui, né? Então, aí voltando, por exemplo, pegamos lá a do Boto Rosa, tá? Aí vocês podem utilizar o Data Show e ir projetando e realizando a leitura junto com eles. Aí, na sequência, vocês conversam com os estudantes sobre esses personagens, né? O personagem, por exemplo, do Boto Rosa. Quais são as características, onde que ele vive, o que ele faz. E aí vocês vão entregar o sussurrofone, uma folha impressa com a lenda e o quadro que deverão preencher. Aqui, ó, essa ideia aqui, eu mudei, porque eu tinha feito para o professor realizar a leitura das 4 lendas e eles irem, né, junto com os alunos, e eles irem colocando. Mas se vocês fizerem uma, tá? E aí depois eles vão preencher isso daqui junto com vocês, ó. Então, o estudante, a data, né, lenda folclórica. Então, a primeira lenda, aí eles vão escrever o título, Boto Rosa. Personagem principal, o que é esse personagem principal? Então ele aparece do começo ao fim na história. Quem que é? É o Boto Rosa. Onde que ele vive? Ou seja, de onde que é essa lenda, né? Ele vive nas águas, tá? Dos rios, nos mares. Características do personagem, como que ele é? Aqui está no formato pequenininho, né? Eu reduzi. E o que ele gosta de fazer? O que ele faz, né? Então, ele encanta as mulheres, as crianças, ele salva as pessoas que estão em perigo, né, na água. E aí vocês vão entregar o sussurrofone, a folha impressa com a lenda
e esse quadrinho aqui. E eles deverão preencher, tá? E eles vão anotando aqui na frente, depois da Cuca, do Saci, a Yara. E depois que eles realizarem a leitura, o preenchimento do quadro, vocês vão fazer a socialização. Eles podem fazer isso daqui em dupla ou em trio. Então, uma dupla pegou está com a lenda do Saci, a outra com a Yara, né, do Curupira. E aí eles podem juntos, eles vão fazer essa leitura, mesmo individualmente, eles vão utilizar o sussurrofone, e na hora de responder, cada um vai ter a sua folha, mas eles vão escrevendo também essas características, tá? E daí um vai ajudando o outro nessa compreensão. Aqui a gente já está também no processo da compreensão da leitura. E aí o momento da socialização. Aí cada um vai explicar o Saci. Aí vocês podem falar para eles que eles vão olhar no papel que eles, né, responderam essas questões aqui. Falar, a nossa lenda é a lenda do Saci, o personagem principal é o Saci, e quais as características, né, onde que ele vive? Ah, na mata, ele é um menino que usa um gorrinho vermelho, é de uma perna só. Então, e aí eles vão explicar. E o que ele gosta de fazer? E aí ele tem, né, essa compreensão, esse entendimento da história. E aí atenção se eles não vão ficar fugindo, né? Se eles vão ficar contando a história. E aí vocês vão sempre chamando para, olha, o personagem, onde ele vive mesmo. Parando. Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? E aí, esse momento da socialização, né? E na terceira semana, ainda com as lendas, tá? E aí, o primeiro momento, vocês vão organizar a sequência das lendas folclóricas, né? Os estudantes. Eles vão receber essa sequência das lendas, cortadinhas em quadrinhos, eu já organizei também. Então, as lendas que eles leram, né, na segunda semana, agora vai estar em quadradinho pequenininho, aí eles recortam, tá? E aí, a dupla ou individualmente, quem terminar, vai levantar a mão e vocês vão conferindo junto com eles, mas eles só organizam sem colar, tá? Na folha. Aí depois, vocês podem retomar o PDF e verificar a sequência com eles. E aí sim eles colam. Então vamos lá. Então vamos verificar a sequência do Saci. O que acontecia primeiro mesmo? Ah, tal. Então olha só esse quadrinho, é esse? Sim. E assim vai. Porque aí a gente está trabalhando também a questão da memória, tá? E aí primeiro eles organizam sobre a carteira, ó, a sequência correta. O professor vai até os trios, né, dos estudantes, vão observar como eles estão organizando. Depois que terminar, a peça por grupo, para narrarem a sequência dos fatos e perguntar aos demais, é esta mesma sequência? Está correta? Ah, então vamos verificar aqui. Caso esteja correta, aí vocês vão pedir para eles colarem. Pode ser em folha de sulfite ou em um pedaço de cartolina, né, do tamanho A4, que dá tranquilo. A sequência correta, depois vocês podem deixar exposto no mural, na sala de aula para ser retomado na semana seguinte. Então, eu fiz esse formato aqui, ó. Então, aqui ficou um pouco desfocado, porque eu tive que, né, agrupar bem para não ficar muito grande o arquivo, tá? Então, essa primeira aqui da Cuca, então, eu fiz pequenininho, ó. Então, sempre primeiro vem o quê? O título. Então, eles têm que saber que é a capinha. Aí, na hora da organização, vocês vão sinalizando isso. Porque eles vão guardando e sabendo que toda a história tem um título. Então, começar a leitura sempre o título. E depois, qual que é a sequência? Né? E é legal conversar também o que é essa história, a gente pode, né, aprender com essa história. Aqui é a questão da desobediência das crianças, né? Então, olha só, é importante avisar os pais, eles têm que estar sabendo. E sempre, né, tirando essa ideia aí, o que essa história trouxe para nós. Aí cada grupo já recebe isso daqui cortado e eles vão organizar, ó.
porque aí eles também podem realizar a leitura que tem aqui, né, e ver essa sequência, tá? Aí do Saci, né, do Curupira, da Iara. Então, seria essa. Aí vocês podem fazer a votação da lenda que eles mais gostaram, né? Aí, o segundo momento dessa mesma semana, eu coloquei um jogo da memória. Aí vocês podem explicar para os estudantes o jogo da memória. Como que joga mesmo? Como que é? É a mesma regra, né? E aí vocês vão perguntar, quem lembra sobre as lendas da aula anterior? Ó, e vocês acabaram de organizar a sequência. Aí, essa jogo da memória, então eu tenho aqui, né? Da Iara, do Curupira, a Cuca, eu coloquei só os personagens, ó, o Boto e o Saci. Então, eles vão ter isso daí, vocês podem imprimir, colocar em cartolina para ficar durinho, ou na folha mesmo, tá? Então, aqui eles vão ler, tá? Então, eles vão tirar, vai estar tudo junto aí, esses quadrinhos. Aí eles tiram, vamos supor que eles tenham tirado aqui, né, a Iara. Então, mas eu acho que é legal colocar também na cartolina, porque aí tampa a imagem, né, o fundo dela, tá? Uma cartolina com uma cor, né? Então, vamos supor que ele tenha levantado aqui a imagem, né? Aí tem que ser tudo do mesmo tamanho, da Iara. Aí ele levantou esse, daí ele tem que ler, ó. Então, aqui é o tracinho, ele vai completar. Tem cabelos vermelhos, dentes verdinhos, pés virados para trás, é defensor da natureza. É a Iara? Ai, não é. Então, ele tem que voltar a cartinha. Aí ele vai deixando no mesmo lugar. Aí, vamos supor que o aluno tirou aqui, é protetora dos rios e da pesca. Também conhecida como mãe das águas, ela usa seu canto para atrair os homens que se aproximam. Nossa, é Iara. Aí eles vão, então quem for ganhando vai juntando a figurinha, tá? Tranquilo isso daqui? Eu deixei esse tracinho porque é o nome do personagem que eles vão completar, ó. Em forma de jogo, eles vão guardando, né? Trabalhando essa questão da memória. Então, é a regra, né, do jogo da memória, conforme eles forem acertando, vão guardando ali a dupla de cartas, tá? Na quarta semana, eu coloquei adivinhas. Também essa conversa inicial com eles, o que é adivinha, se alguém conhece. Ah, então pode falar uma adivinha? Né? E aí vai brincar com isso também, né? Das adivinhas aí. Então, por exemplo, né? Ah, o que é feito para andar? Vocês podem lançar algumas para eles, mas não anda. O que é que dá muitas voltas, mas não sai do lugar? E aí, após essas perguntas, vocês vão dizer para as crianças, né? Vocês vão refletir sobre essas respostas, vão pensar, né? O que isso nos traz, nos faz entender sobre esses questionamentos. Mas vocês gostariam de saber se eles já viram em outro lugar, algum outro texto nesse formato. O que esse tipo de texto propõe? Então, ele propõe o quê? Um questionamento, uma pergunta, pensar, né? Espera-se que as crianças digam que os textos tragam, né, uma pergunta desafiadora. Ah, é um desafio, para que elas tentem encontrar sua resposta com base nos seus conhecimentos e nas dicas dadas. E evidencie que vocês trabalharão com textos com essa mesma proposta que nós damos o nome do quê? Adivinhas. Aí eu coloquei aqui as fichinhas e a resposta embaixo aqui para vocês. Para eles, eu já deixei a fichinha sem a resposta. Então, aí, vamos lá. O primeiro, o que é? Feito para andar, mas não sai do lugar. Aí, vamos puxando na memória o que anda, não sai do lugar. O pé não sai do lugar, sai. O sapato. Aí, vocês podem dar algumas dicas, ó. Anda. Ó, vou dar uma dica. Todo mundo anda por ela. Se eles falarem assim, calçada. Calçada também dá, né? A rua, também. E aí, eles vão ver as características, vocês podem apontar. Então, olha só, por que é a rua? Porque todo mundo anda, mas ela não sai do lugar. E ela foi feita para andar, entendeu? Porque eles têm que pegar a ideia dessa construção de charada, tá? Porque
é uma sacada, né? A charada. E a gente vai ensinando eles a pensarem. E aí, vamos lá, outra. Vamos fazendo junto. Faça umas 3, 4 charadas com os alunos, né? Aí depois eles vão fazer aqui, um fazer para o outro. Depois vocês podem dar as fichinhas. Então, olha só, quem pode ler essa fichinha aqui, né? A número 5. Pode entregar para eles ou deixar grande na lousa para eles lerem. Está sempre no meio da rua e de pernas para o ar. E aí, vocês podem chamar um estudante e já falar a resposta para ensinar o estudante a dar essa dica para o outro. Então, eu quero um aluno aqui. Ó, nós vamos fazer essa charada e a resposta é tal. Então, vamos lá, que dica que você pode tirar da sala e conversar com ele, combinar que dica que ele poderia dar. Está no meio da rua e de pernas para o ar. Aí fala assim, então você pode escrever a palavra rua aqui na lousa. Olha, você pode falar para os coleguinhas, olha aqui, ó, está no meio da rua de perna para o ar. E aí eles vão visualizando, e aí eles vão pegando esse jeito, né, de construir, de pensar nessa charada. Tá? Então, eu coloquei várias aqui, ó. 10 charadinhas. Professor, para cada leitura da ficha com adivinha, depois dos alunos pensarem e tentarem adivinhar, explique o significado da resposta a cada uma que eles lerem. Conversem sobre, né? Por que é, olha só, né? Como que a pessoa pensou para construir essa charada. Leia 2 adivinhas, 3, 4, a partir da terceira em diante, pergunte se algum estudante quer ler. Na leitura, explore a entonação da interrogação, isso é muito importante. O que é o que é? Então, eles têm que ter essa entonação aí desse sinal gráfico, né, da interrogação. E aí tem as respostas aqui, tá? E aí eu coloquei produzindo adivinhas. Se vocês acharem muito difícil a produção de adivinhas, mas eu acho que eles conseguem fazer, porque a criança, né, após eles realizarem a leitura de todas as adivinhas, propõe a criarem algumas adivinhas juntos, os estudantes e a professora. Se vocês criarem 1, 2 juntas, né? Depois escreva na lousa a adivinha que os estudantes disserem e reflita sobre a resposta, se é isso mesmo. Poderão criar juntos umas 3 adivinhas, e aí vocês vão organizar em duplas ou trios alunos para que eles criem uma ou mais adivinhas. Explique que deverá ter a frase. O que é, o que é? E a seguir a pergunta e depois a resposta, tá? Que a gente vai trabalhar com a imaginação, a criatividade deles aqui. Pode até, de repente, fazer uma paráfrase, né? A partir de uma aqui, eles pensarem, né? Ser o modelo para eles criarem, né? Uma adivinha. Então, tem, né? O que é? Tem mais de 10 cabeças e não sabe pensar. Então, quer dizer, eles olharam para o objeto, a caixa de fósforo, vocês podem, por exemplo, até levar a caixinha de fósforo. Como que a pessoa pensou? Olhou, olha quantas fala, e aí mostrar. Isso chama cabeça, né? A cabeça do fósforo. Nossa, mas tem tanta cabeça, mas não sabe pensar. Então, a caixinha de fósforo. E aí vai mostrando isso para eles, o que está por trás, tá? E aí, de repente, eles podem pensar num lápis, ou vocês levarem, propor outros objetos, né? Palito de dente, copo, o que é transparente, mas não consegue se ver, sei lá, de repente pode colocar como copo, né? De vidro, aquele que é transparente. Porque aqui eles vão ter que pensar no objeto, construir uma pergunta, né? Subjetiva, pensando na resposta que é nítida ali aos olhos, né? Que seria objetiva, tá? Aos olhos. E aí vocês podem, né? Propor organizar um livro ou um varal com as adivinhas que eles criarem e sugiro que desenhe a resposta também
para ilustrar. Então, de um ladinho da folha, né? Adivinha do outro lado o desenho, mas daí ele deixa um tampadinho, né? Como se fosse viradinho e depois aí eles mostram. Na quarta semana, cantigas de roda. Primeiro momento, só um minutinho, gente. Nilde? Ah, eu tinha colocado água ali, mas eu não coloquei o macarrão para ferver, né? Você não pode colocar para mim, por favor? Mas acho que tem que pôr mais água. Aí daí você vai olhar lá para mim, por favor. Ó, dá uma olhadinha lá na água. Então, vamos lá. Na quarta semana, cantigas de roda. E aí, apresentação do tema também. Então, essa aula vocês podem iniciar no pátio, na quadra, tá? É algum espaço maior que vocês tenham aí, né? Explicar para crianças que nesta aula vocês irão cantar, ler cantigas de rodas conhecidas. Pergunta se alguém conhece uma cantiga de roda, se poderá cantá-la. E aí depois todos cantam juntos. Poderão fazer a roda para cantá-la. Leitura das cantigas. Explique para os alunos que irão realizar a leitura da cantiga que receberem, impressa, utilizando o sussurrofone. Vocês vão entregar o sussurrofone, sempre lembrando a higienização antes e depois, e uma cantiga para realizarem a leitura. Poderão ler utilizando o sussurrofone. Depois que o estudante realizar a leitura da cantiga, troque a folha impressa por outra. Então, por exemplo, ele leu Capelinha de Melão. O estudante deve realizar a leitura novamente e explicar que deverão prestar atenção nas palavras que estão com grife. Devem ser corrigidas, pois estão escritas de forma errada ou falta uma letra. Então, eles vão ver o correto, e a gente também está trabalhando com a memória, né, e o conhecimento deles. Então, aqui, por exemplo, ó, eu grifei, ó, melão, e na frente já tem a continuação da linha ou pontilhado, ó. O estudante deverá escrever a palavra correta aqui na frente. E aqui está capelia. Então, está faltando o N para formar o nha, né? Capelinha. E eles vão escrever aqui o que está faltando. Rosa. Está correto? Então, rosa é com S. É de manjericão. Manjericão. Manjericão, eu esqueci de tirar, trocar a letrinha aqui. Aqui, domingo. Aqui faltou o R. Acordai. Então, acordai. E aí, com o sussurrofone, eles podem realizar a leitura desse texto aqui, que está errado, com palavras erradas, para ele ter mais atenção na hora que ele lê. Acordai, acordai, acordai. Nossa. Aí ele vai prestar atenção. Eu deixei de proposital se eles têm essa estratégia de olhar na palavra correta e verificar aqui, tá? Depois, então, eu também separei várias, né, cantigas e já fiz esses erros aqui, tá? Deixa eu até pegar o arquivo também. Lenda, adivinha as cantigas. Então, eu coloquei a cantiga para imprimir e aqui no arquivo cantigas para imprimir correção, é esse que eles têm que fazer da correção. Então, já está aqui, ó, tá? Capelinha de melão, alecrim dourado, fui no Tororó, aqui é da rua, né? Se essa rua, o cravo brigou com a rosa, o sapo não lava o pé, meu limão, meu limoeiro, pombinha branca, indiozinhos, borboletinha, escravos de Jó, pirulito que bate-bate, marcha soldado, a galinha do vizinho. Então, aqui tá com Z, aqui tá com S, amarelinho. Aqui tá escavos, aqui tá deixar com CH. E depois cada um, eu vou voltar lá. Aqui.
Depois que todos terminarem, peça para eles dizerem qual é a palavra errada, explicar o que estava errado ou o que estava faltando e como que eles escreveram a palavra correta. Eles podem escrever na lousa a palavra e lá e falar, essa palavra estava faltando o U. Como que eu leio sem o U? Pode pedir para eles lerem, tá? E a correta é, eles escrevem na lousa. Esse tipo de atividade aqui, tranquilo para eles, acho que eles vão querer ir lá na lousa. Eu coloquei essa sugestão de ir à lousa, porque eu acho que tem aluno que gosta de ir à lousa escrever, né? Ou vocês podem, aluno que não quiser, né? Então vamos lá, ó, do aluno tal, né? Melão estava escrito assim, ó, melã. Aí o que está faltando? O O. Então, sempre esse som, então, ó, O. E aí vocês vão trabalhando essas sílabas, né, o som. Então, eu coloquei algumas sílabas simples, algumas sílabas complexas e algumas de ortografia, porque vocês têm todos os níveis, né, aí na sala, tá? E o terceiro momento, organizando as cantigas. Organize os estudantes em duplas e explique que receberão as tirinhas das cantigas para organizarem na sequência correta. Aí vocês vão entregar para cada dupla as tiras da cantiga e eles deverão organizar na sequência correta e quando eles terminarem, deve chamar o professor para corrigir e aí vão colar, né, as frases e depois eles podem fazer uma ilustração da cantiga. Quando a gente trabalha esse tipo de texto, vocês podem ver que nós sempre assim, ó, fazendo a leitura junto, aqui no caso da cantiga. Depois nós cantamos, depois eles leram a correta, vão corrigir, a gente já está um pouco da ortografia, parte da alfabetização, né? E a memória em ler e pensar nessa sequência de palavras. É uma habilidade muito importante, essa sequência do texto. Então, é uma habilidade que aparece assim até lá no ensino médio, e muitas vezes o estudante tem dificuldade em pensar na sequência dos fatos, é essa habilidade que a gente já vai estar trabalhando por futuramente dos estudantes, uma vez que a gente faz essa organização de texto, né, sequencial, tá? Eles têm dificuldade em narrar os fatos da sequência, porque aí a complexidade do texto, ela vai aumentando, né? Conforme vão avançando aí nas séries, tá? E aí essa referência, então vocês podem ver que aqui na quarta semana também tem, né, a cantigas e as adivinhas. Então tem duas atividades. Dá para trabalhar só as adivinhas, dá para vai só a cantiga, ou pegar a estratégia da cantiga, colocar na adivinha. Eu coloquei, porque tem 4 semanas, eu acho que vai dar tranquilo, ou se ficar uma, vocês trabalham na semana seguinte, não tem problema, né, ter acabado o mês de agosto. Finaliza na primeira semana, tá? Se der. Se vocês acharem também que não, uma das, né, vocês não trabalhem, tá? Então, essa foi a do quarto ano. Alguma pergunta aqui em relação a essa oficina de leitura do quarto ano? Tudo bem? Para mim, tudo bem esclarecido. Tá. Eu vou passar para o segundo ano, tá? Deixa eu ver se também... E aí, do segundo ano, todos estão aí já também, ok? Eu acho que o Igor não está, que ele estava em aula, que ele dá aula de natação. O Igor não está aqui, né? Só o Iago, é isso? Só o Iago. Tá. O Iago Val, também é no segundo, né? O Iago, ele não consegue falar com a gente? Tá tudo certo, não tem dúvida?
Pode escrever no chat, Thiago. Se você tiver sem microfone, você pode escrever no chat que a gente também responde, tá? É importante a sua interação. Se você tem dúvida ou não, está tudo ok. Eu procurei diversificar as atividades. Oi, gente, desculpa. O Iago, eu acho que ele estava com o microfone dele quebrado. Acho que ele acabou de escrever que tá bom, ele está escutando, mas acho que ele Isso. está sem microfone. Ah, tá sim, ele está Por digitando isso que aqui. ontem ele Ele também não colocou no conseguiu falar. chat. Tá. Tá. Isso. Quem não conseguir, tiver com dificuldade, pode colocar as dúvidas no chat. Agora, o Igor, o Val, o Cacau, consegue verificar se ele consegue entrar, porque ele que vai desenvolver essa oficina. Vou tentar. Ele dá aula hoje de natação. Ele deve estar dando aula, por isso que acho que ele não entrou. Mas ele também pode assistir a gravação, e aí eu também fico à disposição lá no grupo, se ele tiver dúvida, perguntar, tá? Pode me chamar, e aí eu explico. Se eu não puder responder naquele momento exato, eu marco um momento para eu explicar para ele, ou para qualquer um de vocês aí também, tá? Pode ser, né, Alice? Olha, vamos só ver se as meninas conseguem falar com ele. Se não conseguir, daí você faz ele assistir a gravação depois, uns 2 minutinhos. Tá, joia. Vamos lá, a Val está tentando, eu vou tentar de um jeito também, vou ver se a Kátia consegue, para ver se ele consegue entrar, se ele não estiver em aula. Se ele tiver um tempinho, de repente, né, um intervalo. Vamos ver. Tudo bem. A Michelle e a Jaque já conhecia o uso do sussurrofone? Não, é a Não, primeira não. do máximo. Achei muito legal. Ó, e aí eu sugiro que Eu vou montar um para você... filha, que ela está com 4 anos. Ótimo, é muito bom, viu? Muito bom. Nossa, eu tinha aluno que queria fazer prova usando sussurrofone, porque falava assim, professor, eu tenho mais atenção, posso fazer? Aí, quando era prova interna, eu deixava. E aí, o que eu percebi? Era uma aluna que tinha dificuldade e ela sentava na primeira carteira. E ela começou, assim, a perguntar muito mais. Então, olha só, na terceira série do médio, eu falei assim, eu suspeito que essa menina tem alguma coisa. Então, quando a gente usa, por isso que eu falei, presta atenção neles, né? Como que eles vão se comportando. Porque a gente pode descobrir algum problema de audição, né? Essa atenção. E ela falava que ela tinha mais atenção usando o sussurrofone. Falei, nossa, que bacana. E ela melhorou muito, porque ela começou a entender melhor, né? E ela fazia um esforço grande para participar, para entender, sabe? Mesmo com a dificuldade dela. Ô, Nélio, aí, ó, eu decorei com o que eu tinha aqui, mas vou ver se eu pego, se eu compro de outra cor, né? Esse daqui, ó. E aí, o que eu ia falar para vocês, tá? Vocês, professores, façam primeiro vocês o uso do sussurrofone. Leia um pequeno texto, testa de um lado, testa do outro, olha, fala só aqui, né? Escuta com 2, para vocês terem toda essa percepção, né? Essa experiência também do uso com sussurrofone. E aí depois fazer com os alunos, tá? Deixa essa orientação aí. Porque quando eu fiz também, para trabalhar
nas aulas, com orientação de estudo com os professores, então eu fiz com os professores, né? Eles utilizando, tendo essa percepção. Era essa palavra que eu queria usar, autorregulação. Isso daqui ajuda muito na autorregulação, porque ele começa a falar, nossa, eu li muito rápido, eu não consegui entender. Aí ele vai se, né, moldando ali, é bem bacana. Então, eu procurei colocar atividades, textos diversos do folclore, e usando também estratégias aí diferentes, tá? Um pouco de leitura, um pouco de jogo, a memória, a escrita, para não ficar assim, um repeteco Ale, da... pode começar, tá bom? Vamos esperar, não. Então, tá. Então, eu vou começar o do segundo ano. Ao segundo ano, eu coloquei uma aqui só, né? Quem vai ao ar, perde o lugar. Quem vai ao vento, perde o assento. E aí, para o segundo ano, a mesma introdução, só que eu coloquei aqui o texto, né? O gênero parlendas. Essa introdução vocês vão verificar em todos, né? E aí a sequência de parlendas. Também os objetivos, tá? Favorecer a compreensão da história por meio da leitura compartilhada, despertar o prazer pela leitura, estimular a linguagem oral e o processo criativo. E aí a leitura escrita, o gênero parlendas, aí aqui as habilidades. Recitar parlendas, quadrinhas, trava-línguas, entre outros textos, observando a entonação e as rimas. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadrinhas, no nosso caso, parlendas, tá? Considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. E reescrever cantigas, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções mantendo rimas, aliterações e assonâncias relacionando-as ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido, que é o que tem na parlenda também, né? Algumas. E aí, uma frase de Ruth Rocha: leitura, antes de mais nada, é estímulo, é exemplo. As orientações didáticas também do sussurrofone, tá? São as mesmas, né? Ali para o quarto ano, sussurrofone, alfabetização, uma ferramenta da percepção sonora. E em que esse, né, sussurrofone pode auxiliar os estudantes. Eu acho que ele também consegue verificar esse início do vídeo, quer que eu repita aqui essas orientações? Acho que tranquilo, né? Eu deixei a fonte aqui do sussurrofone, tá? As orientações. O primeiro momento, né? Acolhida e diálogo com os estudantes em uma sala de aula e perguntar quem sabe que é uma parlenda. Aguardar os segundos para eles responderem conforme essa resposta. E aí vocês vão completando aí. Caso eles não respondam nada ou que não sabem, poderá dizer que já ouviram algo sobre com os colegas, em casa, dos avós, em desenhos, tem desenho que aparece. Diga que vão assistir um vídeo sobre parlendas. E aqui é outro vídeo, tá? É diferente do vídeo do quarto ano. Então, antes de iniciar o vídeo, oriente-os para que assistam com atenção, eles observarem as imagens, as palavras, os sons, o que chama a atenção deles. E vocês vão explicar para os estudantes. Quem conhece alguma das parlendas, quem conhecer, vai poder cantar junto com o vídeo. Aí, o vídeo tem 2 minutos e 20, é da palavra cantada, é um popurrí de parlendas, aí tem aqui no link. E depois de assistirem ao vídeo, vocês conversem com as crianças sobre o que viram e pergunte, né, se eles gostaram do vídeo, qual dessas parlendas já conheciam, alguém conhece uma parlenda diferente das quais nós ouvimos? Alguém pode recitar uma parlenda? E aí vocês podem explicar
que é uma parlenda. Aí eu coloquei também aqui uma orientação para vocês, tá? Sobre o que é parlenda. Aí o momento de leitura dos textos sobre parlenda. Aí vocês vão precisar de textos escritos na lousa ou em folha de flip sharp em letra bastão. Eu sugiro para o segundo ano que ele esteja em folha de flip sharp, que vocês podem ir retomando. E esse tipo de letra, né, bastão, favorece a leitura, decodificação nessa fase. Realize a leitura em voz alta, com entonação, vai apontando as palavras e, na sequência, peça para eles lerem juntos com você. E aí, a leitura individual. Vocês vão entregar uma folha para cada estudante com a parlenda impressa. Aqui eu coloquei essa, né, curtinha aqui, meio-dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. A própria parlenda, ela traz essa melodia, né? Os combinados aí da palavra, ela dá essa sequência aí. Então, vocês vão explorar esse texto, né? Perguntar para os alunos o que eles entenderam dessa parlenda, perguntar se há rima, peça para eles grifarem as palavras que terminam com o mesmo som, depois circular a sílaba, o pedaço da sílaba da palavra que traz esse mesmo som, né? Dessas escritas iguais. Aí, feito isso, eu tenho aqui um completando as palavras. Então, observe as imagens e complete com as letras que faltam nas lacunas das palavras. Aqui, essas imagens, né, essa atividade, são só vogais que está faltando aqui. Então, macaco, panela, fogo, barriga, meio-dia. Então, são os elementos que estão nesta parlenda, tá? E utilizando o sussurrofone. Mesma coisa, vocês vão apresentar o sussurrofone, vai tirar da caixa, vai higienizar, mostrar como que utiliza, né? E aí, quando eles forem guardar, higienizar, guardar na caixa também. E aí você faz a leitura da parlenda, do macaco, e ao término vai higienizar e novamente colocar na caixa. Diga que vai entregar um sussurrofone para cada aluno, vocês vão orientar a higienizá-lo, e aí eles podem explorar, deixe primeiro eles explorarem, olharem, falar, eles vão falar alto, vão falar baixo, é até engraçado isso, tá? Explique para os alunos, né, para eles realizarem a leitura da parlenda do macaco utilizando o sussurrofone. E aí, quando terminar a leitura, vocês vão conversar também. O que eles perceberam, como que foi, o que eles perceberam das palavras quando eles leem com o sussurrofone, sem o sussurrofone. Tem diferença? Qual que é a diferença? Gostaram de usar o sussurrofone? Por que você gostou de usar? E aí, esse momento que vocês vão descobrindo, que eles vão falar. Ah, eu consegui ler mais devagar, eu percebi que eu lia muito rápido. Ah, tá fazendo efeito. Ah, eu percebi que eu não parei na vírgula. E eu sei que a professora falou que já tem que parar. E a leitura em voz alta. Pergunte quem pode realizar a leitura da parlenda em voz alta. Pode ser um, pode ser dois. Cada um lê uma frase aqui da parlenda, tá? E depois dessa leitura da parlenda, aí eles vão escrever, tá? Leitura da parlenda utilizando o sussurrofone. Pode ser outra parlenda se vocês quiserem, se preferirem. A recitação da parlenda, feito essa, vocês podem dar outra parlenda para eles lerem com o sussurrofone e depois eles podem recitar. E aí vocês vão observando se eles vão ganhando fluência, né, nessa recitação depois do uso do sussurrofone. Escrita da parlenda individual ou em dupla, e os alunos devem recortar as imagens da parlenda, colar nos quadrinhos a sequência correta em que aparecem os símbolos e depois escrever. Então, essa é a segunda atividade com a mesma parlenda lá do macaco. Então,
tem essas imagens aqui, então eles vão recortar pequenininho e vão colar no quadrinho. O que que aparece primeiro? Qual que é o primeiro símbolo? Então, eles vão colocar relógio, meio-dia. Depois, qual que é? Panela no fogo, perdão, macaco assobia. Aí, aqui tem 2, porque é a panela e o fogo, né? Barriga, aí eles vão ter que colocar barriga vazia. Mas ele tem que escrever também o símbolo, ó. Meio-dia. Aí o desenho macaco assobia. Aí panela no fogo e barriga vazia, tá? E aí o material, caneta piloto, folha de papel, pardo, folha de sulfite, tesoura, cola, lápis grafite, borracha, lousa, né? O projetor, data show para passar o vídeo, televisão e sussurrofone. Não sei se vocês têm televisão, se projeta direto na lousa, né? Então, essa é a atividade do segundo ano, porque é uma vez só no mês que eles têm a aula, né? Isso mesmo. É uma vez por semana, quer dizer, uma vez por mês, né? Cada semana é uma sala. Então, é uma aula por mês. Tá. E aí, a Nelly, nesse sentido, orientou que vocês apontaram essa questão, né? Do trabalho com alfabetização e começar e terminar com uma atividade para o segundo ano. Então, eu fiz essa proposta da leitura, da escrita, usar o sussurrofone, até eles chegarem a construir um texto sozinhos ali, a partir do que eles vão fazendo. Então, é uma parlenda fácil para eles treinarem a escrita aí final, né? Aí, com o apoio da imagem, depois, né? Eles têm que colar para escrever, tá? Tudo bem, Cacau? Tranquilo? Eu acho que o segundo ano tá muito fácil, acho que vai ser um Não, pouco tá tranquilo. Eu acho que o Igor, acho que ele está em aula mesmo, depois ele passa tudo, e aí o tema que ele usar, eu já incremento junto desses temas, dessas atividades, para aula de inglês, para ficar no mesmo sentido, assim, as mesmas atividades, eu acho legal. Tá. E aí eu gostaria que vocês fossem apontando, porque ela não pode ser nem muito aquém, nem muito além, mas ela tem que ter um pouco de desafio para eles, porque senão eles vão desmotivando. Se tiver muito fácil, Alessandra, foi muito fácil isso para eles, fizeram logo, desmotivaram, ou, tá no ponto, essa foi muito difícil. E aí, para eu ir também dosando as próximas, né, atividades, ou se vocês quiserem pedir outra sugestão, Alessandra, essa foi muito fácil, tá? E vocês vão apontando para mim também. E o arquivo da atividade eu deixei aqui também, parlendas para impressão, tá? Eu deixei aqui, ó. Tá um pouco desfocado, porque eu tive que ampliar aqui, mas 1, 2, feijão com arroz, né, ó. A casinha da vovó, e ela tem essa ilustração. Então, eles podem pintar também, né? O Rei Capitão, então eu peguei pequenininhos, né? Para eles, com palavras mais simples, tá? Do segundo ano. A Galinha Choca. E aqui tem os coloridos, ó. Todos aqui com letra bastão. Aqui vocês podem ver que tem letra bastão maiúscula aqui, e aqui no texto em si, minúsculo. E essas daqui, além de ser coloridinhas, ela está com letra bastão maiúsculo. Essa daqui da batatinha é um pouquinho maior, né? Mas do dedinho dá para fazer, ou também usar em inglês essa, né? Aqui do sapo e da borboletinha. O outro arquivo foi a atividade da impressão já. Aí também vocês vão verificar essa atividade aqui da impressão, que eu já deixei no link, né? Aí a escola, o aluno, a data, o dia que eles estão fazendo, ó, a leitura da parlenda. Então, ela está prontinha aqui para vocês imprimirem, né? Grifar as palavras. Eu coloquei tudo com letra bastão maiúscula.
depois a palavra já para eles completarem. Então, essa daqui seria a folha para eles realizarem, né? Lá, a leitura da parlenda usando sussurrofone, e depois onde eles têm que colar a sequência das imagens, né, dos símbolos, e escrever a parlenda, tá? Alguma dúvida? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Para mim, tudo bem. Eu acho que depois, como é o Igor que vai dar essa aula, se ele tiver alguma dúvida, aí eu acho que ele fala no particular com vocês. Tá. Ô, Cacau, não sei se você ouviu também, mas é a questão do sussurrofone, vocês, né, terem essa experiência primeiro, Tá, né, 2, 1, né, e então é essa caixa aqui que vai ficar rodando com vocês, ó. Tá certo. Então é isso. Tudo bem? Nélif? Tudo certinho, Alê. Ah, Perfeito. então acho que, ó, Eu muito já obrigada. falei com o Igor no particular, ele tinha aula em sim. outro núcleo, e aí eu combinei com ele de na próxima a gente já adequar antes, de acordo com a agenda dele, Tá bem, tá. tá? Mas eu também fico à disposição lá no grupo, vocês podem me chamar, tá? Obrigada pela atenção de vocês, fico lá à disposição no grupo, e qualquer coisa a gente vai trocando aí mais algumas informações, tá bem? Nelly, se você quiser finalizar aí também, tá? Pode finalizar. Vou Obrigada. finalizar a gravação. Agradeço a todos. Eu vou colocar no grupo a grade de como vai ficar as aulas, né? De cada um de vocês. Vou compartilhar também a grade do segundo ano para os professores saber quais são as séries, tá? Estou terminando de organizar, que eu recebi ontem, eu tinha montado uma, mas eu recebi ontem, mas ainda vou disponibilizar ainda hoje ou no máximo amanhã. E os projetos de leitura, eles estão em forma de link, porque tem um número grande de anexo, né, Alê? Isso, E aí, já. Alessandra, você já compartilhou aqui no grupo ou não? Eu posso colocar lá já? Eu Pode colocar. Tá. Se alguém tiver dificuldade, daí avisa que a gente vai fragmentando e enviando os materiais, tá ok? Eu vou deixar também o link na descrição do grupo, caso, né, apague e tal, alguma coisa, e vocês só acessarem lá na descrição do grupo também, tá? E eu vou colocar e verifiquem se vocês vão conseguir acessar os arquivos. Eu deixei, né, aberto, mas verifiquem se vocês estão conseguindo o acesso, por favor, tá bem? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente já elaborou a chamada para vocês fazerem a chamada virtual e pelo Forms, né? E depois ir gerando o gráfico para a Cláudia. Vou disponibilizar também o link. Eu tenho uma dúvida, Alessandra, não sei se você sabe responder, se para acessar tem que ter Gmail também. Não, porque aí você que coloca lá, se você, com qualquer pessoa com esse link. É assim que eu Tá. recebo, tá? Eu Tá não ok. escolho o e-mail. Tá, a gente criou um e-mail só para o projeto, para a gente colocar tudo que for referente ao projeto, acessar, quem precisar entrar, ter acesso aos materiais e também ao link o Forms da chamada, tá? Vou disponibilizar tudo isso hoje. Obrigada, pessoal, obrigada pela presença de vocês e tenho certeza que cada vez mais a gente vai fortalecer o projeto, trazer mais qualidade na aprendizagem dos alunos, né? Que eu acho que esse é o objetivo de todos nós, que isso reflita na aprendizagem dos alunos. Tá ok? Obrigada. Quem está presente consegue abrir a câmera, a gente, né, fazer um print da nossa reunião, tirar uma foto, a gente vai, né, Eu marcando. estou sem câmera. Legal. Valdete, Michele, o Iago, né, está só ouvindo. Posso dar o print? Valdete, tudo bem. Mais alguém? Consegue abrir? Todo mundo ajeitando o cabelo. Já até prendi o meu, porque... Então, vamos lá. No 3, hein?
1, 2, 3. Vamos ver se saiu. Vou pegar aqui. Aí depois eu coloco lá também